voltei agora, esperar todo mundo entrar. Voltei para te arrasar. E aí você Meus amigos, voltei. Meus amigos, voltei. Tava ficando louco. Bora beber. Cadê a galera que tava na live agora? Que todo mundo saiu. Vamos, gente. Cadê Diego? Que não entrou aí. Vamos aos comerciais. Você já adquiriu o produto Ifene? Sossega. Diego ainda nada. Socorro. Alguém chama Diego aí. Kellen, manda uma mensagem pra Diego, pelo amor de Deus. A gente espera só um pouquinho. Manda mensagem pra ela. Só pra... Enquanto a galera vai chegando... Aí, Diego entrou. Isso. Deixa eu colocar ele aqui. Agora ele aparece. E aí, apareceu agora? Tá, só que tá travado. Tá bem travado? Tá travado, a gente tá te ouvindo, tem uma imagem travada do seu rosto, e é só. Deixa eu fechar aqui os comentários, gente. Vou fechar os comentários enquanto ele fala. Então, Tá ok. pode começar. Dá pra ver pelo menos? Dá pra ver, então. A gente te ouve e tem uma imagem travada sua. Tá Mas bem, a gente tá te ouvindo bem. tá ok. Como eu falei, né, é difícil falar depois desses três grandes, principalmente depois de Sérgio Riso, porque eu tive o prazer de ter uma palestra dele, assistir uma palestra dele logo no início da graduação, no IF mesmo, sobre questões raciais. Foi bem interessante, então ele me marcou muito nesse sentido. Ele me iniciou muito nesse processo. Então, agradecimentos ao Sérgio Riso, particularmente. E é uma grande honra também dividir a mesa com todos. E, assim, também sou prolixo, como eu falei, juntamente com o Matheus, não sou historiador, mas o assunto que eu vou tratar, vai ter reflexos, principalmente nos dias de hoje, se trata mais de um passado ainda presente. Tendo em vista que o Brasil, um terço do tempo do Brasil dedicado à escravidão, durante a escravidão. Então, se o Brasil tiver 100 anos, 25 anos, estamos caminhando agora sem estar no regime escravocrata. E isso, assim, não se apaga do nada. E isso também não é exclusivo do Brasil, mas como é o foco do Brasil, eu vou ficar um pouco mais no Brasil. E o regime colonial, né, também foi o berço, né, onde se desenvolveu o capitalismo. E foi um berço que o capitalismo começou a se desenvolver, tendo como o seu princípio na América e não na Europa, como nos contam os livros de história. Tanto é que o primeiro continente a ser estruturado formalmente foi a América e o segundo foi a Europa. Então a Europa não foi o primeiro continente a ser formado. Essa ideia de Europa, né, enquanto brancos, né, essa assimilação, essa junção da caracterização da Europa enquanto uma homogeneidade, ela se deu mais ou menos um pouco depois, né, um pouco junto também com a criação da América e a criação do capitalismo, porque os países da América, eles tinham essa referência de ser dos países colonizadores irem lá para a América e extraírem a matéria-prima para de volta para a Europa. E aí a Europa começou a ser mesmo esse centro comercial, nesse sentido. Então, vamos dizer assim que o Brasil não só o Brasil, mas como os outros países colonizados, principalmente na América, eles têm um papel fundamental para pensar a própria dinâmica do capitalismo hoje e principalmente a constituição do Estado e nação. Porque a gente, como o Sérgio Riso e a Laura falaram muito bem, eu adorei também ter falado deles, porque vai refletir exatamente no que eu estou propondo aqui de refletir, que é pensar qual o espaço do negro hoje. E eu não vou focar muito nos dados, né? Eu acho que isso é mais uma tarefa do historiador. Eu vou tentar mais focar na própria questão e tentar sustentar ela até o final da minha fala. E aqui, essa própria duração dos 10 minutos da fala, ela não se restringe aos próprios 10 minutos. Elas têm ressonância nas pessoas que ainda escutam. Então, eu acho que os 10 minutos eles não são totalmente restritos.
vou começar pelo menos com alguns pressupostos para a gente começar a discutir e aprofundar algumas questões. Não vou dar para aprofundar tanto. Para mim é muito importante, pelo menos, ter um exercício das palavras, exercitar as palavras, que elas têm outros sentidos e pelas palavras mesmo, eu acho que a gente consegue expandir os próprios sentidos das palavras e achar novos sentidos e as novas linguagens. E vamos começar agora pensando no poder, né? Que eu acho que é um pressuposto fundamental para minha perspectiva hoje de trabalho e de reflexão. Primeiro, eu parto do Foucault para pensar o poder em codominação. Então, o poder seria, nesse sentido, práticas e estratégias. Então, teríamos o poder não restrito apenas ao âmbito político e econômico, mas também religioso, social, linguístico, etc. Tanto é que hoje no Brasil a gente fala a língua portuguesa. Aí se pensa, como é que a gente produz algo fora do regime colonial, fora do ideal eurocêntrico, se a nossa própria idioma, a nossa própria língua tem como base os portugueses, tem como base os europeus. Então, assim, é meio que difícil de se pensar, né, se as nossas próprias bases, até linguística, de linguagem, se baseiam por eles. Mas aí, ao mesmo tempo que o poder ele tem essa dimensão de incisão e dominação, ele também tem regiões de fraturas. E essas regiões de fraturas são exatamente as regiões que vão ser as diferenças coloniais, né, a diferença colonial, onde as resistências vão sempre atuar. E aí, nesse sentido, a própria linguagem ela pode ser um recurso muito importante, principalmente para a gente fazer recursos de linguagens indígenas e não optar por tradução, porque eu acho que, às vezes, uma tradução faz esse regime de colonial do poder sobre a palavra e acaba captando o sentido pelo nosso ideal, do nosso pensamento eurocêntrico. Então, é mais ou menos nesse sentido, assim, eu queria pensar o poder, assim, para além desse regime propriamente político, né? Porque a gente está hoje acostumado a falar sobre política e fala também mais ou menos o poder no sentido político. Eu acho que o poder não só está no âmbito político, obrigado, político e econômico, ele está muito para além disso. E aí o poder, ele vai estar principalmente na relação entre origem, destino, realização e sentido. Origem e destino porque ele capta de onde nós viemos, o nosso sentido de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? É como se a América fosse algo pré-europeu e o nosso destino fosse a europeização, tipo assim, estamos numa escala evolucionista. E ele também ancora nossa realização e sentido. Quer dizer que a gente só se realiza nos domínios do poder. Por isso que a gente geralmente faz planos de vida exatamente do modo como a história nos mostra. A gente geralmente não pensa muito para além disso. Isso algumas barreiras que o próprio poder já circunscreve. E para os negros, principalmente, né, os negros e as negras, habitar o poder é habitar essa fratura. Porque somos a condição para o exercício do poder em sua configuração atual. É o que vai caracterizar a quantidade do poder. Porque o poder, como nós vimos hoje, ele tem toda a relação com a hierarquia de raças e controle do trabalho. Porque, por exemplo, hoje toda e qualquer exploração capital ela se dá com base na hierarquia de raças. Por exemplo, se for pensar a ideia de um Estado, né, como foi proposto assim, de Estado como uma delimitação geográfica, e essa delimitação geográfica é um poder que se impõe, domina dentro desse escopo geográfico, o Estado também ele teria uma relação de vamos dizer que um comum, né, vamos defender um comum em oposição aos outros, né? E essa definição de um comum seria um certo bem jurídico, que hoje é definido pelo direito, mas somente de um certo grupo. Por exemplo, que foi o que a Laura começou a falar muito bem das questões legislativas da incorporação, assim, dentro do mesmo território, mas não assimilação no poder, né, dos negros. Né? Eles sempre ficaram à margem no poder. É como se os negros constituíssem ainda uma colônia interna dentro do Estado. E aí essa relação, principalmente dessa construção de uma colônia interna, ela vai ter basicamente uma relação de uma separação dentro do próprio Estado, de incorporação de assimilação das pessoas, somente dos negros, também como os indígenas. À toa que o próprio presidente fala que os indígenas nem são gente, né? Então como é que os indígenas podem realmente ocupar algum cargo de poder? Aí, assim, só para avançar um pouco e finalizar um pouco minha fala, gostaria de propor assim, uma reflexão acerca dessa própria Constituição do Estado-nação e da democracia. O Quijano fala algo bem interessante sobre a Constituição da Democracia, que
quando o Estado-nação é criado, ele se propõe principalmente como um Estado de democracia, né? Como se usa muito hoje essa ideia. E para que a democracia, de certa forma, se exerça de fato, ela precisa de uma redistribuição do poder. E como eu já falei anteriormente, os negros nunca participaram dessa redistribuição do poder. E aí é como se a própria Estado-nação tivesse, e a democracia se ancorasse na exclusão de uns. É como se eu pudesse dizer que os negros eles não participassem da democracia. A democracia não foi feita para os negros, né? Ela foi feita para alguns que legislam até hoje sobre nós, sobre todo o povo, e tem como principal relação a exclusão, a exclusão nossa. Porque, como eu já disse antes, a gente somos, vamos dizer, uma ameaça, porque a gente somos os mais explorados, eles necessitam da gente. Eles necessitam de um povo que seja explorado para que se produza um capital excedente. E aí eu poderia citar, por exemplo, alguns países como não só os Estados Unidos, mas também como a África do Sul, que tiveram a incorporação, né, dos cargos públicos de administração na presidência, que aí vamos ter o Obama e o Mandela na África do Sul, e a ocupação dos cargos não necessariamente significou a exclusão do racismo. O que mostra que o poder o racismo está para além de um cargo político, está para além de um poder político, e também é econômico, social, cultural e linguístico. E aí eu resto aqui só deixar uma questão para a gente, para pensar que se o negro não participa efetivamente da democracia, se a gente pode ainda pensar no negro dentro de uma perspectiva de Estado, né? Dentro do capitalismo, se a gente tem a própria condição de exploração, de manutenção do capitalismo, manutenção do Estado, e se não for, né? Qual outra forma a gente poder pensar? Será que é tempo nós criarmos um novo mundo a partir do desconhecido? São todas as questões que eu quero deixar aqui para a gente pensar sobre a relação do Estado. Só uma última questão sobre o Estado, que é algo que está muito recorrendo nos meus pensamentos, para finalizar. Um detalhe que eu esqueci, que tem a ver principalmente com a política de morte. Porque se a gente fazer, pelo menos para nós, uma pergunta é fácil, né? Não sei se às vezes até é muito difícil. Será que nós precisamos ser governados? Será que a gente precisa ser governados, de fato? A gente tem necessidade de ser governados? Eu acho que essa é uma questão que a gente poderia ficar e refletir sobre isso, porque se a gente responder isso de forma negativa, quer dizer que o próprio Estado, ele não necessariamente ele precisa existir. Ele existe justamente para assegurar que a gente não mate o outro, né? Como alguns dizem. A gente não precisa ser de um Estado, de algo que governe a gente para que não mate o outro. Então é como se o Estado governasse nessa limiar de vida e morte. E aí a gente se pensa hoje, quem é que é a vida e quem é que é a morte no Estado? E eu acho que essa relação de vida e morte vai se predominar essa relação de sempre precisar de ter algo que vai se opor ao Estado e que o Estado no limiar sempre vai querer matar. Então, assim, se não existir o negro para matar, não existe Estado nesse sentido também. Eu acho que seria alguns reflexos para a gente pensar. Eu queria deixar aqui para vocês essa questão de a gente pensar qual é o lugar do negro hoje. Fechei aqui. Acho que essa reflexão que eu queria deixar para vocês. E a bomba é com vocês agora. Então, é isso? É isso. Só deixo a bomba. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada por aceitar o convite e falar, como eu falei com todos os outros, para participar do debate que eu espero que aconteça na última foto do nosso feed. Na última publicação do nosso feed, eu pedi para levantar um debate lá. E se você quiser participar também, eu te convido a estar lá com a gente, tá bom? Tá bem. Obrigada. Eu que agradeço. Até. Gente, agora, para finalizar a live, eu vou declamar um poema de minha autoria. Só que antes de declamar, eu quero agradecer primeiramente a todos os convidados que acreditaram na proposta que a gente levantou aqui, que embarcaram com a gente nesse projeto. Eu não tenho... Esse negócio tá me cegando ali. Eu não tenho palavras de verdade para agradecer a todos vocês que se dispuseram a falar um pouco aqui num tempo absurdamente pequeno, mas a questão era justamente essa, levantar questionamentos e reflexões.
É isso que a gente espera para essa live. Eu quero agradecer também a diretoria, que apoiou a ideia desde o início, sempre esteve junto e todo mundo adorou e falou, vamos lá, vamos fazer. Então, eu queria agradecer muito a diretoria também. E agradecer também a todo mundo que esteve aqui, que passou por aqui por um curto período, ou ficou mais um pouquinho, ou que está aqui até agora, que estava na outra e está aqui de novo. Queria agradecer profundamente vocês também, que a gente está tentando, né, fazer valer a pena mesmo a questão do ser uma atlética. Porque a nossa atlética, ela nasceu com o objetivo de ser mais do que só jogar. Nossa atlética, ela nasceu com essa questão política, essa questão social. A gente busca sempre estar lutando e apoiando esses movimentos, apoiando movimento estudantil, questões sociais de todos os âmbitos. Então é isso, eu queria agradecer muito por vocês acreditarem na gente, estarem apoiando a gente, estarem aqui. Deixa eu ver mais aqui se eu tenho alguma coisa para falar. Eu espero que a live tenha incomodado, de alguma certa forma, a estudar um pouco mais sobre o tema, refletir um pouco mais sobre esses temas, debater um pouco mais sobre esses temas, que a gente consiga debater dentro de casa sobre isso, alertar aqueles que ainda não entendem e não buscam saber sobre, que a gente que está aqui disposto a aprender, que a gente seja também canal de conhecimento, né? Porque conhecimento que a gente adquire fica retido na nossa cabeça, fica só ali. O interessante é a gente ter e tentar propagar isso aí, ou propagar ou promover alguma inquietação no próximo também. Então, agora, diante disso, eu vou tentar recitar esse poema. Eu espero que... Eu acho que eu não vou conseguir ser fiel à emoção que o poema merece. É um poema de minha autoria, mas ainda assim, eu acho que eu necessitaria de um pouco mais da questão do teatro, alguma coisa assim, para poder fazer jus a ele. Mas vamos então fazer isso. Essa não é a minha vontade. Essa é a sua vontade. Eu não pedi para entrar no navio. Eu não pedi para mudarem a minha cultura. Eu não pedi para ser chicoteada até me banhar no meu próprio sangue. Eu não pedi para nascer livre e ter que me manter na senzala porque a minha mãe não podia sair de lá. Eu não pedi para ser liberta sem nada para me amparar. Eu não pedi para ser marginalizada. Eu não pedi para não poder estudar. Eu não pedi para virar estatística. Eu não pedi para ser teu medo. Eu não escolhi roubar. Eu não escolhi morrer. Sobretudo matar. Essa não é a minha vontade. É a sua vontade? Fica aí a reflexão. Gente, muito obrigada, beijos e até uma próxima.